Olá, meus queridos e minhas queridas, como vocês estão? Jonatas, violinista e empreendedor aqui em mais um vídeo. E no vídeo de hoje nós vamos aprender 3 fortes razões porque a gente deveria dar prioridade na escolha de caixas ativas para os nossos projetos de áudio e de apresentação musical. Pois bem, galera, já trabalho aí com sistemas aí de sonorização há um bom tempo aí no mercado. E lá no início eu tinha bastante dúvida, isso é normal, né? Se você está iniciando nessa área, ou se você não está iniciando, já tem um tempo, mas se você nunca parou realmente para estudar, para entender, né, os pormenores do mundo aí da sonorização, das caixas acústicas, provavelmente você tem essa dúvida também, né? A gente fica naquela, cara, será que vale a pena eu investir em um par, caixa ativa, caixa passiva? Ou será que vale a pena eu comprar as caixas passivas mesmo, né? Essas duas opções que eu dei agora no início são mais em conta do que você comprar uma caixa realmente ativada, né? Uma caixa ativa ou um par ativo, tá? Só que eu resolvi escolher para minhas aplicações o par ativo, tá? Eu sempre invisto em equipamentos já ativados, seja caixas ativas, de alta, subativado, tudo para mim é ativado, e eu vou explicar para vocês 3 motivos que eu consegui perceber com muita clareza do porquê que essa é a melhor escolha. Antes da gente chegar nessa parte, eu preciso mostrar para vocês qual é a diferença entre uma caixa ativa e uma caixa passiva. E não há melhor forma de mostrar isso do que analisarmos aqui os esquemas, né, de ligação e eu explicar para vocês mais ou menos o que acontece. Galera, é o seguinte, aqui a gente tem 2 esquemas, tá? Esse primeiro esquema de ligação aqui, as 2 imagens eu encontrei no Google, tá? Essa primeira imagem aqui, inclusive, o nosso amigo Josenildo Pimentel, eu não sei se foi ele que fez ou se foi ele, ou se ele pegou também a imagem, mas eu vi que puxou como referência aí de um vídeo lá do canal dele, né? Josenildo Pimentel, muito bom canal do Josenildo. Saudações aí, abraço, meu querido. E aí, nessa figura, né, fica bem legal porque dá pra gente entender, tá? Dá pra gente entender um pouco de como funciona esse esquema de ligação, ó. Eu tenho aqui 2 caixas passivas, certo? E qual é, então, de uma diferença entre uma caixa ativa e uma caixa passiva? Galera, qualquer alto-falante, qualquer um que seja, precisa de um amplificador de sinal para funcionar. Então, basicamente, o que é que acontece? O sinal que sai aqui, ó, da mesa de som, ele é um sinal que não tem por si só a intensidade o suficiente para fazer com que os cones se movimentem, né? Então você sabe disso, né? Dentro da caixa acústica, da caixa de som, qualquer que seja, ativa, passiva, existe lá aquele cone, geralmente um cone de 6, de 8, 10, 12, 15 polegadas. Tem os conezinhos também ali dos falantes, ou os falantes ali responsáveis pelas médias altas e altas frequências. E aquele sistema ali, pessoal, aquilo ali é um sistema mecânico, tá? Aquilo ali é um sistema mecânico que precisa de uma quantidade de energia suficiente para movimentar aquele aparato ali, né? Então o cone precisa se movimentar, o sistema precisa se movimentar. E a energia que sai da mesa direto para ali não é suficiente de forma alguma, tá? Nem a energia que sai do nosso instrumento ali, nem a energia... Lembrem-se, pessoal, a energia que eu estou falando é o sinal, né? Deixa eu voltar aqui rapidinho para vocês entenderem. O que acontece? As ondas sonoras que a gente escuta aqui no nosso mundo físico, né, são convertidas em sinais elétricos. Os microfones e os captadores a gente chama de elementos transdutores, porque eles transformam a energia de um tipo em outro tipo. Nesse caso nosso, né, do mundo aí do áudio, eles transformam a energia sonora em energia elétrica. A gente transforma o som em sinal de eletricidade. Sinal de eletricidade, obviamente, vai ter uma energia associada, certo? Então é por isso que eu estou falando, esse sinal elétrico, que é ali o resultado do som do seu violão, do seu violino, do microfone ali, né, da sua voz, esse sinal, ele tem uma intensidade que por si só é muito baixa. Ela é insuficiente para fazer o alto-falante responder e transformar de novo esse sinal elétrico em som novamente para as pessoas escutarem, né? Pois bem, o amplificador, nesse cenário, é então um equipamento que vai amplificar, por isso que o nome é amplificador. Ele pega esse sinal que é baixo, amplifica ele
de tal sorte que agora essa quantidade de energia ali do sinal é suficiente para fazer com que os cones, né, com que o seu sistema, com os seus alto-falantes funcionem e transformem a energia elétrica, esse sinal elétrico aí do som, em som audível, em ondas acústicas, em ondas sonoras. Deu para entender o processo? Então a gente entende que existe a figura fundamental, indispensável do amplificador. A questão é que as caixas passivas, elas precisam do amplificador externo, porque qualquer falante precisa de amplificador. Agora, as caixas ativas ou ativadas, elas já têm esse amplificador dentro do gabinete. Isso aqui são duas caixas passivas, então vocês já entenderam que não tem amplificador dentro delas. E aí eu preciso mandar o sinal da mesa de som para o amplificador e do amplificador eu mando o sinal amplificado para as minhas caixas passivas funcionarem. Essa é uma das formas de ligação, né? Essa é uma das formas de funcionamento dos sistemas passivos. Esse outro exemplo aqui embaixo, esse outro esquema aqui de ligação, olha que interessante. Aqui é uma outra forma muito comum que a gente encontra, ó, que é você ter um par ativo-passivo. Como é que é isso, John? Eu tenho uma caixa ativada, que é uma caixa que já tem um amplificador dentro dela, e a segunda caixa é uma caixa passiva. E aí eu pego e mando, né, e conecto, eu mando um cabo que conecta a unidade ativada à unidade passiva. Ao fazer isso, né, eu estou aproveitando o amplificador da unidade ativada para alimentar a unidade passiva. Deu para entender? Então, são assim duas formas de ligação muito comuns para os sistemas passivos. Ou você usa um amplificador externo, ou você usa um par ativo-passivo, onde a caixa ativada escraviza a caixa passiva, né? Alimenta ela. Pois bem, então, agora que vocês já conseguiram entender com tranquilidade, né, qual é a diferença entre uma caixa ativa e uma passiva, agora eu consigo ir para os três motivos porque, na minha opinião, você deveria dar prioridade às caixas ativadas para os seus projetos de áudio. E antes da gente seguir, né, para esse ponto, eu gostaria, por gentileza, que você verificasse a sua inscrição no canal, tá? Então se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para vocês não perderem as nossas novidades e, por favor, assim que eu trouxer uma informação aqui, uma sequer, que agregou conhecimento para você, deixa o like, tá? O like é muito importante, você tá dizendo pro YouTube, cara, esse vídeo aqui me agregou, deu para entender, gostei da explicação do John, acrescentou aqui ao meu conhecimento e o vídeo é bom, vale a pena YouTube mostrar para outras pessoas e ajudar outras pessoas também, beleza? Isso ajuda bastante a gente aqui no canal. Pois bem, pessoal, vamos então aí para as três razões que eu prometi para vocês no início do vídeo. Vamos lá. Olha só, pessoal. Existem ao menos aí três grandes vantagens, tá, da gente utilizar sistemas ativos ou ativados. Vamos ao primeiro. Olha só. A caixa ativa dispensa o uso de amplificador externo, sendo o equipamento de áudio autossuficiente e mais fácil de transportar, tá? Então, pela explicação que eu já dei para vocês aqui, deu para entender, né, que a caixa ativa, ela dispensa o uso de um periférico a mais, que não raras vezes é um periférico pesado, né? Então, ela é autossuficiente. Você liga a sua caixa ativa na tomada. Se ela for uma caixa com bateria interna, nem precisa de tomada, ligou a caixa, ela já está funcionando, já está plenamente funcional, pronta para a sua apresentação começar. Isso é muito positivo, galera. Inclusive, eu vou relatar aqui para vocês uma experiência que eu tive no último evento, tá? Uma história bem interessante, assiste aí que você vai entender essa vantagem. Nós estávamos em uma cerimônia de casamento e o som lá não era meu, tá? Então foi um som terceirizado. O casal contratou o sistema de sonorização com o fornecedor. Inclusive, o sistema de sonorização muito bom. O cara colocou lá duas Electro-Voice ZLX de segunda geração, lá nos seus tripés, né, nos seus pedestais, como PA. E eu fiz uma apresentação violino solo ali utilizando essas caixas. Tudo estava lindo e maravilhoso, mas como vocês sabem, máquina é máquina, né? Equipamento é equipamento. Então pode dar ruim, pode dar falha. Não interessa a marca, não interessa a qualidade, pode acontecer de dar um defeito. E foi justamente o que aconteceu. Uma das caixas de som deu ruim, tá? Parou de funcionar.
qual é a moral da história, o que é que eu quero deixar aqui de moral para vocês, tá? Muito sério, muito importante. O que foi que salvou essa cerimônia de casamento? O que foi que salvou, né? Por quê? Na cerimônia tem a celebração, então o padre estava usando o microfone que estava sendo a voz dele amplificada ali pelo sistema. Eu estava fazendo a música ali do evento. O que foi que salvou? A outra caixa, que também era ativa, continuou funcionando e salvou o evento. Salvou o evento. Agora imagina aí comigo. Imagina que tivéssemos ali um ativo-passivo e a caixa ativa falhasse, como falhou nesse caso. O que ia acontecer? Acabou. A gente não teria mais som no evento. Por quê? Porque a caixa ativa que alimenta a passiva, a caixa ativa foi embora, a passiva não serve de nada. Então, quem tem uma caixa ativa e uma passiva, na verdade só tem uma caixa. Porque se a caixa ativa falhar, a passiva não serve de nada. Então, essa era a moral que eu queria deixar para vocês entenderem essa primeira grande vantagem, né? São caixas autossuficientes, dispensam equipamento externo, então isso também facilita aí no transporte. Então isso vai garantir que você tenha sempre um backup, né? Se você tem duas caixas ativas, na falha de uma, a outra vai salvar o esquema, beleza? Vamos então aqui para a nossa segunda, né? Para o nosso segundo grande motivo, tá? Porque você deve estar utilizando aí caixas ativas nos seus projetos de áudio. Olha só. O segundo motivo é o seguinte, pessoal. O casamento de impedância entre o alto-falante e o amplificador passa a ser uma preocupação a menos, já que o projeto da caixa traz um sistema perfeitamente alinhado. Então, o que acontece? Quando a gente usa amplificador externo para alimentar as caixas passivas, é necessário que exista uma compatibilidade, tá? É o que a gente chama de casamento de impedância. Então, é necessário existir compatibilidade em relação à potência das caixas e do amplificador. Tem que ter esse casamento de impedância. Então, são feitos cálculos relativamente simples, mas é necessária essa preocupação para que exista um casamento perfeito entre o amplificador e as caixas, as unidades passivas que você estará alimentando, tá? Quando a gente investe em uma caixa ativada, você não precisa se preocupar com nada, né? Ela já é autossuficiente, como eu já falei. Ligou, está funcionando. Porque o projeto ali da caixa já levou em consideração esse casamento perfeito entre amplificador e alto-falantes. Beleza? Muito bem. Voltando aqui então, a gente segue para o último motivo, né? Porque você deveria investir em caixas ativas aí para os seus trabalhos. Mas antes de eu explicar esse terceiro motivo, eu gostaria de mostrar para vocês, pessoal, uma notícia muito importante, tá? Esse conteúdo que eu estou apresentando aqui para vocês é parte integrante do nosso lançamento aqui do canal, nosso e-book Como Escolher a Sua Caixa Ativa, qual o melhor modelo para o seu projeto. E nesse e-book aqui, você vai ter acesso a muita informação bacana, eu tenho assim certeza absoluta disso, porque é um material que eu consegui compilar muito da minha experiência, do meu conhecimento sobre esse universo e trazendo respostas diretas a muitas perguntas que eu tive ao longo da minha caminhada e que eu não consegui encontrar essas respostas de forma direta, tá? Então, muitas das respostas aqui eu consegui encontrar de forma, né, um pedacinho aqui, outro pedacinho ali, conversando com um profissional da área aqui, com outro profissional ali, com um técnico de áudio aqui. Outras respostas a perguntas, muitas aqui foram com a minha própria experiência ali, né? Às vezes batendo cabeça, errando bastante, acertando outras vezes. E aí chegou nesse arcabouço aí de conhecimento que eu tenho hoje a respeito desse assunto. E a ideia aqui é realmente me comunicar muito facilmente com você, tá? Então, se você não tem muito conhecimento na área, se você está começando, é realmente conhecimento que vai servir para todos vocês, tá? E o legal também disso aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó, é que a gente vai trabalhar com muitos elementos importantíssimos em relação a escolher, tá? Então, olha só. O primeiro capítulo é justamente sobre a diferença entre caixas ativas e passivas, né? Como eu já estou apresentando aqui nesse vídeo para vocês. Mas a gente vai falar sobre os diferentes formatos,
o que é uma caixa full range, o que é um woofer, o que é uma caixa modelo de torre. Vamos falar sobre os principais parâmetros técnicos. Esse aqui é um dos capítulos mais importantes, onde eu vou falar para vocês como entender potência, nível de pressão sonora, tamanho do falante, portabilidade, resposta de frequência e ângulo de cobertura. A gente vai entender como usar as entradas e as saídas das caixas ativas. A gente vai entender posicionamento do seu sistema ativo lá no evento. A gente vai entender uma das perguntas mais icônicas, né, desse mundo, que é: quantas pessoas eu consigo atender com as minhas caixas de som, tá? Por que eu devo evitar as caixas ativas de baixo custo? E um bônus aí para vocês: quais caixas ativas eu já usei e recomendo, onde eu trago aí, né, literalmente todos os sistemas que eu já utilizei, de todas as categorias, as boas, as ruins, e trazendo também links aí para vocês estarem utilizando. Então tá um e-book bem caprichado, bem explicativo, trago ficha técnica, aplicação, olha que legal, Electrovoice EVS8, as características dela, nível de pressão sonora, público atendido com 2 unidades, ó. E aí eu falo para vocês, 150 pessoas em ambiente aberto e por aí vai. Então tá muito completo esse e-book, tá muito legal, vale muito a pena aí vocês estarem conferindo, tá? Link na descrição para vocês estarem adquirindo o seu e-book aí, como escolher a sua caixa ativa. E além de trazer esse conhecimento para você mesmo, investindo aí na sua carreira, na sua capacitação na área, você ainda vai ajudar aqui o nosso canal, o nosso projeto. Espero que você tenha gostado dessa novidade e vamos ao terceiro motivo porque você deveria investir em caixas ativas para o seu sistema de sonorização. Vamos lá, galera. Olha só. Dependendo da situação, uma caixa ativa dispensa até mesmo o uso de uma mesa de som, pois nela já existem entradas para microfones e instrumentos, e não raras vezes até efeitos. Então, essa terceira vantagem aqui ela é bem interessante, né? Porque muitas caixas ativas, tá? Elas possuem já nela, ali atrás dela, toda a caixa ativa, na verdade, ela vai ter as entradas, né? Entradas e saídas de áudio. E muitas caixas já contam com equalização, algumas até mesmo com equalização de 3 bandas, algumas contam aí com efeitos, coros, delay, reverb, ou seja, aqueles efeitos, aqueles processamentos de áudio que a gente só encontra, né, nas mesas de som geralmente, nessas caixas, não são todas, tá, pessoal, mas algumas caixas ativas têm esses recursos de uma forma muito completa, né? A exemplo aí, por exemplo, a Electrovoice EVS8, a JBL E1 Compact, a JBL E1 MK2, que é aquele sistema de torre, que eu já trouxe um vídeo aqui para vocês. Na verdade, já trouxe vídeo sobre todas essas caixas que eu acabei de falar. E o que é que acontece? Esses equipamentos são autossuficientes por serem ativos e são ainda mais autossuficientes porque neles já tem uma mesa embutida. Então você literalmente só precisa da caixa para fazer sua apresentação com um ótimo timbre, com os recursos que você precisa. Tem caixas que vêm até já com compressão na caixa. Então, olha que fantástico, tá? Bom, são por esses motivos, galera, é por esses motivos que eu realmente sou muito feliz de ter escolhido os sistemas ativos, né, ativados aí para as minhas apresentações, para as minhas aplicações, tá? E é o que eu recomendo para vocês, beleza? Espero que você tenha gostado do vídeo, que tenha ficado claro aí esses motivos. Também vou pedir por gentileza mais uma vez para vocês se inscreverem no canal, ativarem o sininho das notificações e, a essa altura do campeonato, eu já recebi o seu like, né? Espero que sim, hein, galera? O like é muito importante. Confere na descrição também aí, ó, o link para o nosso e-book que você precisa adquirir rapidamente, tá? Para você que assistiu até o final, eu estou com um cupomzinho de desconto agora nessa semana de lançamento, que só é válido até o dia 10 de fevereiro de 2025, tá? Onde eu vou estar te dando 20% de desconto para quem comprar o nosso e-book ao longo dessa semana. Vai lá, né? Eu vou deixar aqui no cantinho da tela o cupom, né? Que você vai estar utilizando aí para ter esse desconto na sua compra, beleza? Bom, pessoal, e agora para a gente encerrar o vídeo, eu vou deixar para vocês aqui, ó, 2 recomendações de vídeo importantes. No vídeo de cima, um vídeo onde eu explico a diferença entre os transmissores sem fio, né? Os sistemas wireless aí para instrumentos que trabalham em 2.4, 5.8 GHz e UHF, tá? Vamos ter uma aula bem completa sobre essas diferenças, vantagens e desvantagens. E no vídeo de baixo, vou deixar aí para vocês a sugestão para vocês assistirem aí o nosso vídeo sobre a caixa de som JBL E1 MK2. Sistema de torre com line array fantástico, muito completo, que vale a pena você conhecer. Muito obrigado, galera, um forte abraço e até o nosso próximo vídeo. Fui!